salvação, galardão preparado está, e de todos que a vida desce, do reino celeste ainda há lugar, e de todos repito a luz, porque só Jesus é quem dá o perdão. Vinde agora, irmãos, conhecer este grande poder da nossa salvação. Que amor, que prazer é sentir comunhão com Jesus. Que amor, que prazer é viver para sempre na luz. Que amor, que prazer é beber dessa fonte de amor, dessa fonte que emana da cruz, Santo Rio de luz que nasceu do Senhor. Amém? Amém. Tudo é possível. Amém. Somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, nada temer, nada temer, tudo é possível. Somente crer. Ó Pai Celestial, Glória a Deus. Aleluia. Deus eterno, Amém. Senhor de todo poder, Glória a Deus. doador de toda bondade, Aleluia. de todo perfeito. Aqui teus filhos têm se reunido uma vez mais, Pai, na tua presença. Temos deixado de lado nossos compromissos, obrigações, nossos afazeres do dia a dia. Temos deixado nossa vida normal para um lado e temos vindo dedicar este tempo para adorar ao Deus Todo-Poderoso. Pedimos, Pai amado, no nome de Jesus Amém, Cristo, Jesus. que o Senhor aceite a nossa adoração nesta hora. Aleluia. Os cânticos que foram entoados, esses Glória. louvores a Ti, Amém. que seja aceito pelo Senhor. Glória a Deus. Que o nosso culto seja um Glória a culto Deus. com revelação divina, Amém. impulsionado pelo próprio Espírito Sim, Santo. Deus. Que não seja apenas um desejo humano de Te adorar, mas que seja um desejo provocado em nós pelo próprio Espírito Santo. Glória a Deus. E que possamos receber graça diante de Ti nesta hora. Glória a Deus. Receber dos altos céus aquilo que somente Tu pode nos dar. Somos pessoas necessitadas, Pai. Na nossa alma, no nosso espírito, no nosso físico. Alguns têm enfermidade em seus corpos mortais. E somente Tu pode solucionar determinados problemas. Somente Tu pode suprir nossas necessidades. Aleluia. E nós não temos a quem recorrer nesta hora. Pai. Tu sabe o pedido que há em cada coração desse instante. Não podemos confiar em ninguém. Não temos por que confiar no homem. Só há um digno de confiança e esse é o Senhor. Aleluia.
Então nos ensina como ter uma fé correta na tua palavra, para receber as mesmas bênçãos que aquelas pessoas que conheceram e tocaram em Jesus de Nazaré, que possamos também receber a mesma unção nesta hora. Eles pediram favor a ti. Eles pediram porque estavam em necessidade. E o Senhor dizia: seja feito conforme a tua fé. Vai em paz, a tua fé te salvou. Então sabemos que tudo depende se cremos verdadeiramente ou não. Então, Pai, que não sejamos movidos por uma emoção, por uma tradição, pelo que já temos aprendido, mas que possamos receber de ti a unção da tua palavra. E isto resolve todos os nossos problemas. Colocamos nossas vidas sobre os teus cuidados nesta hora, Pai, crendo que tu estás aqui e que continuas sendo o mesmo ontem e hoje eternamente, e que és galardoador de todos aqueles que te buscam. No nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, nós jogamos estas bênçãos nesta hora para a tua glória, ó Deus vivo. Amém e amém. Glória a Deus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos aproveitar, já que vocês estão de pé, e vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Eu tenho aqui a mesma escritura que nós lemos no culto de ontem à noite, que está no livro de São Mateus, no capítulo 13. Eu desejo mais uma vez partilhar com vocês de mais esta escritura novamente e juntos tratarmos um pouquinho mais sobre o tema da parábola do semeador. Creio que há material suficiente nesta escritura para passarmos 1 ano ou 2 anos aprendendo sobre a palavra de Deus e não conseguiremos esgotar nada disso. São Mateus capítulo 1, versículo 1, está escrito: São Mateus 13. São Mateus 13, versículo 1. Desculpe se eu citei errado. Jesus, saindo de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando no barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na areia, e falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outra a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Amém. Vocês podem se assentar. Glória a Deus. E que o Senhor nosso Deus acrescente sobre nós as bênçãos de sua palavra nesta hora. Amém. Primeiro eu gostaria de agradecer aos irmãos que se congregam aqui nesta região, o Elias e sua família, seus parentes, associados. Agradecer aos que vieram comigo nesta viagem, o irmão Antônio, o irmão Abraão, o irmão Vicente, sua esposa, a irmã Marlene. Agradecer ao irmão que aceitou o convite para mais uma vez, sentar conosco um pouquinho e juntos lermos a Escritura junto. Isto não acontece por acaso, e Deus sabe o motivo e o objetivo de cada um de nós. Verdade.
Deus sabe porque nós estamos aqui. Amém. Às vezes nem nós mesmos sabemos a realidade. Mas Deus, que conhece todas as coisas, Ele sabe. Ele sabe, né? Com certeza, alguns irmãos à distância estão nos ouvindo este momento através da transmissão pelo portal Doutrina da Mensagem, e queremos enviar a todos que estão ouvindo pelo site, pela internet, a nossa saudação no nome de Jesus Cristo, e aqueles que estão aguardando nossa visita, né? Em breve faremos, se assim o Senhor nos permitir. Ontem nós tivemos um culto ali na Vila Pinheiros. É isso? Eu recordo. Na Vila Pinheiros, ainda lembro do nome, né? Faz mais de 4 anos, né, que estivemos ali a primeira vez. Na Vila Pinheiros tivemos um culto ontem, onde nós falamos sobre a semeadura da verdade. Onde falamos sobre esta parábola do semeador e fizemos como um início, fizemos ali um fundo, um pano de fundo, como dizem, mostrando a situação daquela região, aquele momento quando Jesus teve aquelas pessoas ao seu redor, e ele, enquanto todos estavam em expectativa, Jesus começou a lhes falar por parábolas. Bom, ele estava semeando a palavra de Deus. E hoje eu gostaria de me estender um pouquinho mais sobre o mesmo tema, não me prendendo à parábola em si, mas dando algumas voltas ao redor do tema, ao redor do assunto principal, para que vocês possam entender o miolo disso, que Jesus realmente estava transmitindo para as pessoas, falando de uma forma que parecia simples, muito simples. Mas a simplicidade de Jesus não foi entendida pelas pessoas que o ouviram naquele tempo, como até hoje eles não conseguem entender o que Jesus estava falando com aquelas palavras. Haja visto que quando foi perguntado por que ele falava sobre coisas tão simples, ele disse que era justamente para confundir a muitas pessoas que estavam ali ouvindo. Vê? Porque ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino, mas a ele não lhes é dado, e é por isso que eu falo por parábolas. Veja. Bom, nesta tradução da Bíblia, a mensagem, nós temos aqui uma tradução mais simples até para o aprendizado, né? E eu queria ler os versículos seguintes de onde nós paramos, aqui no livro de São Mateus, no capítulo 13. Apenas para estender melhor a nossa explicação. No versículo 10, Jesus diz assim, a Bíblia diz assim, né? O comentário entre Jesus e os discípulos. Os discípulos perguntaram: por que contar histórias? Eu estou lendo a versão da Bíblia com o título A Mensagem. Por que contar histórias? Ele respondeu: vocês já ouviram bastante a respeito do reino de Deus. Conhecem as suas verdades, mas nem todos tiveram esse privilégio. Quando alguém tem o coração preparado, a compreensão é real. Mas se não houver receptividade no coração, logo desaparece. Por isso conto histórias. Meu objetivo é criar disposição, levar o povo a receber a mensagem. Nas condições em que se encontram, eles ficarão ouvindo até o dia do juízo e não entenderão nada. Vão ficar irritados por ouvir tanto e não entender coisa alguma. Que não se repita a previsão de Isaías: seus ouvidos estão abertos, mas não entendem uma palavra. Seus olhos estão abertos, mas não veem nada. Esse povo é cabeça dura. Eles tapam os ouvidos com os dedos, para não ter de escutar. Eles fecham os olhos, para não serem obrigados a ver. E assim, evitam ficar comigo face a face e me deixar curá-los. Você vê, de acordo com as palavras de Jesus, as pessoas têm predisposição para não ouvi-lo, para não entender o que ele tem a dizer. No entanto, por a presença de Jesus ser uma novidade, porque todos eram curados, os que estavam ao seu redor,
recebia uma palavra de conforto, então isto atraía a multidão por todos os lugares aonde ele caminhava. E ele, sabendo que existia esta profecia do profeta do Antigo Testamento, que as pessoas realmente não entenderiam a palavra por não terem disposição em ouvir, de bom grado eles não ouviam. No entanto, Jesus estava ali para ensinar aqueles que realmente nasceram para ouvir. Ele então falava por parábolas ou contava determinadas histórias, alguns casos do dia a dia, como é a questão da parábola do semeador. Por certo, aquelas pessoas que ouviram Jesus falar, eles entendiam sobre plantio, eles entendiam sobre o que era um semeador, sobre o que era a semente, qual o processo que envolve tudo isto. Na reunião de ontem, nós entramos em alguns detalhes a respeito dos parâmetros que envolve tudo isto, a respeito da lei que envolve tanto a semeadura até a colheita da semente natural, e que é igual ao que acontece com a semeadura da semente espiritual, a qual nós sabemos que a semente é a palavra de Deus. Amém. Mas você sabe uma coisa? Jesus estava falando de uma forma muito simples. Porém, aqueles homens tinham tantas tradições, os seus ouvintes tinham tantas tradições em suas mentes e máximos decretos de homens, que estas máximas que eles tinham, ou as tradições que eles seguiam, ocultavam a eles as lições que Deus intencionava comunicar-lhes. A lição que Deus tinha para aquele povo, daquela geração. A tradição deles impedia eles entenderem o recado de Deus. Jesus disse isto: as vossas tradições invalidam o mandamento de Deus. Por mais que se mostrasse a verdade da Escritura, o cumprimento da Escritura para aquele tempo, eles não conseguiam entender, porque em suas mentes eles já tinham as contas feitas. Sim, já estava tudo marcado, eles já diziam, vai ser desse, daquele jeito. E não era assim que acontecia. Resultado, quando as pessoas já têm uma ideia formada sobre um determinado assunto e têm a sua ideia como absoluto, como você vai poder incutir nesta pessoa uma novidade, uma nova mensagem? Quando eu falo uma nova mensagem, eu não estou falando de algo diferente do que já foi dito, apenas dizendo que a revelação de Deus é de forma contínua. Deus não dá uma revelação para uma determinada época, para uma geração, e logo em seguida dá uma nova mensagem ou uma nova revelação para a geração seguinte. Não. O que Deus faz, Ele continua ampliando o entendimento. Amém. Ele continua explicando mais um pouco, dependendo do quanto daquelas pessoas amadureceram em entendimento. Vê? Bom, você sabe, Jesus disse sobre, no tempo de Adão e Eva, que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. A semente da mulher faria isto. Porém, não foi explicado para Adão e Eva como isto aconteceria. No período de tempo de Moisés, algo mais foi dado sobre esta mesma revelação. Quando Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará do meio de vós um profeta semelhante a mim, e vocês têm que ouvir a este homem. Isto era uma continuidade do mesmo assunto que Deus tinha dito lá para Adão e Eva, quando foi dito sobre a semente da mulher. Moisés ampliou um pouquinho mais. Já disse que seria um profeta, um homem com o dom profético ou com o ofício profético, ou era o ser profético em ação. Porque você sabe que um profeta, Deus mesmo é que fala através dele. Você sabe disso? Amém. As pessoas não sabem o que é um profeta. Elas pensam que um profeta é dar uma profecia para a igreja. As pessoas pensam que um profeta, se chegar para alguém e dizer, ei, meu servo, Deus tem uma obra na tua vida. Isso não é ser profeta. Um profeta é a boca de Deus para a sua geração. Amém. Que as pessoas creiam ou não no profeta. Ele é o profeta para aquela dispensação, para aquela geração, e ele é a boca de Deus. Haja visto que está escrito nas Escrituras, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem antes revelar seu segredo a seus servos, os profetas. Isso está em Amós, capítulo 3, versículo 7.
Bom, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus não deu uma nova mensagem, mas Ele continuou ampliando a mesma revelação lá do Éden. A semente da mulher, aquele que seria um profeta semelhante a Moisés. No tempo de Isaías, voltando um pouquinho antes de Jesus, no tempo do profeta Isaías, foi dado agora um conhecimento a mais. Aquele que seria tido como a semente da mulher, aquele que Moisés falou dele como um profeta, Isaías agora disse que este nasceria de uma virgem. Não é assim? Amém. Porque o mesmo Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco, e assim sucessivamente. Amém. Quando chegou a plenitude dos tempos, que Deus enviou seu filho, você vê, era o cumprimento de todas estas profecias. No entanto, durante estas dispensações, esses milênios de história da humanidade, eles adquiriram tanta tradição que eles já não podiam entender mais a revelação divina. E quando o cumprimento da palavra chegou diante deles, Jesus, o Filho de Deus, em manifesto em carne, e ainda mais o Deus Todo-Poderoso, vindo morar em plenitude para trabalhar através de seu Filho, eles já não conseguiam entender nada disso por causa das tradições que eles acumularam durante o tempo. O que nós pregamos, a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, não é uma nova revelação. Estamos pregando a restauração da doutrina apostólica, apresentando às pessoas o mesmo batismo apostólico, em nome do Senhor Jesus Cristo, apresentando a mesma doutrina que os apóstolos tinham sobre Deus, que há somente um Deus e seu Filho Jesus Cristo, o qual Ele enviou para a propiciação dos nossos pecados. A mensagem que pregamos é a continuação da revelação de Deus dada ao homem desde o Éden. Porque Deus não muda seus modos, mas a partir do momento que você vai crescendo em graça e em conhecimento, então você vai adquirindo capacidade de se alimentar de algo mais sólido. Amém. E Deus então vai abrindo o entendimento para você compreender mais e melhor as Escrituras, até que a Escritura se torne parte de você. A Bíblia fica encarnada, se encarne em tua vida. Aí tanto faz você ler o livro como você vê a vida daquela pessoa. Porque a vida daquele homem, daquela mulher, tem que ser a Bíblia de Gênesis, Apocalipse expressada aos homens. Só com isso você pode entender que cristianismo não é o que estamos acostumados a ver por aí. O que estamos acostumados a ver e ouvir e a presenciar no sistema religioso, seja ele qual for, tem sido apenas tradições humanas que têm sido acumuladas durante esses 2 milênios de história do cristianismo. Então é tempo de voltarmos para as Escrituras e ver na Bíblia como é ser como Cristo, como é seguir a palavra de Deus, como é obedecer os mandamentos do Senhor Jesus, e não seguir ditames de igreja nenhuma, e não seguir ordem de nenhuma religião, porque o que a religião está fazendo é confundir as pessoas, algemá-las, deixando-as como escravo. Estão vivendo para a religião, estão adorando o homem, adorando a criatura e deixando de lado, deixando de obedecer ao Criador. Você sabe o que faz isto? A tradição que é colocada acima da palavra de Deus. Jesus, quando ele chegou diante daquelas pessoas, foi o que ele viu: tradições humanas. E disse: este povo honra-me com seus lábios, os seus corações estão longe de mim, a adoração deles é vã. Para começar, ele disse para a mulher samaritana que eles estavam adorando o que não sabiam. Veja: vós adorais o que não sabeis. Que lástima! As pessoas pensam que estão adorando quando não estão adorando. Elas pensam que estão prestando honra a Deus, quando na verdade estão prestando honra a um Deus falso, um Deus montado parte por parte, um Deus Frankenstein. Você sabe a história de Frankenstein? Creio que é assim o nome, não é? Frankenstein. O camarada achou que poderia dar vida a um defunto, a um morto, e tentou brincar de Deus. Ele era um cientista muito experiente, muito famoso, tinha conhecimento de biologia, ou seja, do que fosse. E ele então começou a montar um cadáver, pegou o coração de um morto, o braço de outro, a perna de outro, e foi montando. Esta
É a história que se apresenta. Uma outra versão desta lenda diz que este doutor, ele tentou reviver seu irmão que tinha morrido. E ele procurou todos os meios, peças boas de outros mortos para fazer seu irmão viver. Mas é mais ou menos assim a lenda do Dr. Frankenstein. E o que ele conseguiu foi uma aberração. Uma orelha torta para um lado, um olho torto para o outro, nada deu certo, né? Ele não conseguiu criar uma pessoa, uma personalidade, ele terminou criando um monstro, fazendo um monstro, uma aberração. É isto que tem acontecido com a religião. O Deus que eles apresentam é uma monstruosidade. Algumas religiões apresentam um Deus com 3 cabeças. Outros apresentam um Deus fraco, frágil, verdade, que não tem capacidade de salvar a humanidade. Porque eles dizem, temos que fazer alguma coisa para salvar este mundo. Temos que fazer uma campanha para salvar esta cidade. Como se Deus precisasse disto. Não. Jesus disse que os filhos de Deus estão em suas mãos. Amém. Amém. Nenhum se perde. Glória a Deus. Se ensinam que as pessoas têm que fazer algo para herdar o reino dos céus. Se você fizer tanta campanha, se participar da igreja, se tiver um cartão de membro, se unir à nossa religião, você estará salvo. E as pessoas estão seguras nessas tradições. Não foi assim que Jesus ensinou. Ele disse, vós não escolhestes a mim. Amém. Foi eu que escolhi a vós. Amém. Enquanto a igreja apresenta um povo que tem capacidade de por suas obras encontrar a salvação, nós encontramos na velha Bíblia dizendo que os filhos de Deus foram eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Então significa que o Deus que estão apresentando para esta humanidade é um Deus falso, não um Deus bíblico, não o Senhor dos céus e da terra, porque a tradição faz isto. É a mesma coisa o que fizeram com as vestes de Jesus. Enquanto Jesus estava na cruz, pregaram sua vestimenta e rasgaram em parte. Lançaram um pedaço para cá, uma parte para lá e tudo mais. Fizeram uma coxa de retalho com isto. Mas você sabe que a túnica que ele usava, tentaram fazer isto, mas não conseguiram repartir a túnica porque ela não tinha costura. É o que acontece. Eles pegaram com as interpretações dos estudiosos e fizeram da palavra de Deus uma coxa de retalho. A Igreja Assembleia pegou uma parte, disse essa parte da Bíblia é nossa, nós cremos assim e assim, e somos pentecostais e acabou, e quem não participar na nossa igreja não está salvo. A Igreja Batista pegou outra forma e disse nós cremos assim, desse jeito, e os outros estão perdidos porque não é nosso. A Católica diz não, está tudo no inferno porque não adora o Santo Papa. E assim vai. E assim vem a Universal, e vem a outra, e a Adventista, e diz, se você não adorar o sábado, se não guardar o sábado, você está perdido. Cada uma pegou uma parte da Escritura e fizeram um Frankenstein, uma monstruosidade, tradições humanas. Mas você sabe, a túnica de Jesus não foi repartida. Não, ela não tinha costura, ela permaneceu inteira. A palavra de Deus não aceita mistura, não aceita interpretação. As igrejas aceitam interpretação. Cada um interpreta a Bíblia do seu jeito. Mas a palavra de Deus, Deus mesmo revela ela no coração dos seus filhos. Amém. E você sabe então o que ela significa. E por isso Jesus disse que eles não entendiam as parábolas. E Jesus falava daquela forma de uma maneira apropriada, justamente para que eles não entendessem o que ele estava falando. Então ele falava coisas simples e eles ficavam dizendo, eu esperava um grande sermão, eu esperava uma grande mensagem, e o que ele diz é isto. Fala que o reino dos céus é semelhante ao homem que jogou semente no campo. Estou cansado de semear milho, feijão, arroz, ou seja o que for. Eu criei uma mensagem ele falando como é o céu, as luzes que tem lá, e as escadas de ouro, e isto ou aquilo. Não, Jesus não falou dessas coisas. Ele só disse, prepare-se para estar lá. Amém. Glória a Deus. Não se turbe o vosso coração, não fique preocupado, não fique sugestionando as coisas, não invente, não tente ajudar, não tente dar uma mãozinha. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai, no reino de meu pai, há muitas mansões. Eu estou preocupado se a minha tem um bico assim, se é assim, se é em cima da montanha, se é no valado, eu quero estar lá. Amém. Ele disse, eu vou vos preparar lugar, e se eu for e vos preparar,
virei outra vez. É isso que você tem que estar esperando. Aleluia. Nós temos que estar nos aprontando para a sua vinda. Ele disse, eu virei outra vez. É uma promessa. Amém. É uma promessa. E a igreja tem que estar agarrada nesta promessa. Amém. Na volta dele para buscá-la. Aleluia. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Graças Oh, a se Deus. as pessoas fossem ensinadas corretamente, da forma correta, e não aceitassem interpretação, porque os fariseus, os saduceus daquele tempo, eles não podiam seguir a Jesus porque eles tinham muita doideira religiosa em suas cabeças. É o que está acontecendo hoje em dia, a tal ponto que o povo perdeu a credibilidade. Ser crente hoje é novidade. É novidade, é status, é moda, é modismo. Verdade. Ser crente, todo mundo hoje é crente, até o diabo parece que se converteu. Porque você vê o diabo ensinando a palavra, pregando a palavra por aí afora. Sim, ou você nunca viu isto acontecer. Porque se alguém está pregando algo que não é a pura palavra de Deus, pode saber disto. Paulo disse que eram obreiros da iniquidade, ministros da injustiça. Sim, obreiros de Satanás, transvestido em ministros de luz, para desviar as pessoas do caminho da verdade, levando-os para o inferno através do falso ensinamento. Não se engane. Não se deixe enganar por quem quer que seja. Você tem que estar de olho na palavra de Deus. Glória a Deus. Não importa o movimento que esteja acontecendo aqui e acolá, não importa o que esteja acontecendo de um lado para o outro, não importa os ventos e as tempestades, fique firme na rocha. Amém. Olhe na palavra. Amém. Não importa a novidade que se apresente, veja se aquilo combina com a Escritura. Se não tiver modelo daquilo na Escritura, diga, isto é falso, isto não é de Deus, porque Deus vela pela sua palavra. Deus não está levantando novidades para dar entretenimento para nós, para nos entreter, para não nos desviarmos. Não, eu vou dar um entretenimento, eu vou mudar aqui o jeito de comportar, o jeito de vestir, vou facilitar as coisas para eles, porque senão eles vão embora, senão a juventude vai embora, que vá. Os filhos de Deus, nenhum se perderão. Amém. Porque eles são parte de Deus. Amém. Glória a Deus. Deus não muda. Ele não muda seu parecer acerca de sua palavra. Deus não muda a forma de tratar conosco. Ele continua o mesmo. Amém. Ele disse, eu sou o Senhor e não mudo. Amém. E não mudo. Se Deus não muda, por que as igrejas mudaram? Porque elas hoje têm certas proibições e amanhã diz assim, não tem importância. Deus só quer o coração. Por quê? Porque você vê na Bíblia determinadas exigências do povo de Deus e hoje é ensinado que não tem problema isto. Apenas ame. Deus é puro amor. Ele é amor e também este amor, a Bíblia diz que é corretivo. E Deus disse, eu castigo e repreendo a todos aquele que amo. Amém. Então se Deus te ama, com certeza Ele vai te repreender. Amém. Glória a Deus. E o Espírito Santo vai dizer no teu coração se você está errado ou não. Tem pessoas que dizem, eu nunca senti nenhuma proibição, eu faço isso e faço aquilo, nunca senti nenhuma repreensão, e acha que está tudo bem. Por que será que não recebe nenhuma repreensão? É porque está certo com a palavra de Deus, ou porque não tem o Espírito Santo dentro de si para lhes constranger? Porque quando um homem, uma mulher tem o Espírito Santo dentro de si, ela tem cuidado, ele tem cuidado e procura viver de acordo com a palavra. Amém. Porque o Espírito Santo te dirige a palavra, não para uma emoção, não para o que você sente, não para o que você pensa, mas para aquilo que a palavra diz. Graças a Deus. Porque está escrito, enganoso é o coração do homem. Então quando você começar a pensar algo, arquitetar algum plano, sonhar com alguma coisa, imaginar algo, então coloque seus pés no chão. Você não tem culpa de ter a mentalidade que tem. Você não tem culpa de às vezes ser imaginativo, como eu falei ontem. Às vezes viajamos até as nuvens, andamos com a cabeça nas nuvens. Mas você não pode esquecer, mantenha seus pés no chão. Não saia da realidade. Olhe onde você está pisando, para saber que próximo passo você pode dar. Como diz a palavra de Deus, há caminhos que para o homem é correto, está tudo bem. Mas o final é caminho de morte, é perdição. Então o que temos que fazer? Procurar saber qual é a vontade de Deus e o que Ele está dizendo para nós nesse tempo, o que Ele exige para cada um de nós. E com certeza,
O que Deus exigir de nós nesse tempo já estará estabelecido em sua palavra. Amém. Ele disse: passa-se os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Amém. Eu penso que é desse tipo de sermão que nós estamos necessitando neste tempo. Verdade. Nos fazer saber cada vez mais que a palavra de Deus é a verdade. Amém. Que as suas promessas não falham. E o que ele prometeu, ele vai cumprir. Amém. E o que ele disse sobre mim e sobre você, é nisso que nós temos que crer. Amém. Não importa se alguém diz que não somos crentes, não importa se alguém diz que somos falsos, não importa se alguém diz que não somos cristãos, não importa. Importa é o que Deus diz de você. Amém. Importa é que o Espírito Santo fala em teu coração. Glória a Deus. E Paulo disse que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Amém. Então não adianta se o diabo chega a você por alguém, através de alguém, ou mesmo em teu pensamento e diz: eu não mereço, eu não sou, eu não vou, eu estou perdendo meu tempo, é melhor procurar outro caminho. É melhor você expulsar esse demônio. Verdade. E dizer: eu duvido dessas dúvidas que está vendo em minha mente. Eu creio na palavra Amém. de Deus. Glória a Deus. Se a palavra de Deus diz que tudo posso naquele que me fortalece, não importa o quanto que o diabo aponte minhas fraquezas, eu sei que eu posso vencer, porque a palavra de Deus diz que eu posso vencer. Amém. Glória a Graças Deus. E Jesus não disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Graças Sabe o que ele está dizendo com isto? Ele não está dizendo que você não vai ter aflições, problemas, decepções, dificuldades, tentações. Tudo isso você vai ter porque ele teve. Mas ele está dizendo: se eu venci, vocês também vencerão. Amém. Glória a E Deus. se vocês não têm força para isso, eu dou força para vocês. Amém. Sim, senhores, é isto que acontece. Agora, se a pessoa, se ela usa a tradição da igreja ou da religião para suprir uma necessidade mental, um egoísmo pessoal, essas tradições tornam-se obstáculo para a sua compreensão na prática da verdadeira religião. Sim, as tradições impedem que você compreenda a verdadeira palavra de Deus e a sua aplicação. O mensageiro de Deus para o tempo do fim, o reverendo William Branham, quando ele pregou o sermão A Presença de Deus Não Reconhecida, no parágrafo 31 ele disse: e Jesus, quando ele esteve aqui na terra e tinha realizado plenamente o sinal que a Bíblia disse que ele faria, mas eles não reconheceram isto, porque não estava de acordo com a tradição deles. Veja, o sinal do Messias que Jesus realizou, não apenas de curar enfermo e expulsar demônios, mas um principal sinal do Messias era ele olhar para a pessoa e dizer os segredos dos seus corações. Amém. Sim, discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Jesus, quando Pedro se aproximou dele, ele olhou e disse: teu nome é Cefas. Teu sobrenome é isto, Pedro, Simão Pedro. Eis aí um homem que não há engano. Vê? Quando Natanael chegou diante dele, Jesus disse, falou a vida de Natanael. Natanael ficou espantado e disse: o que é isto? Eu nunca estive diante desse homem. Vocês são testemunhas, eu nunca o vi, nunca estive com ele nunca esteve na minha casa, nunca o encontrei em minha vida. E como é que ele sabe meu nome? Como é que ele sabe se eu sou honesto ou não? Jesus disse: rapaz, você estava lá orando debaixo da figueira. Aleluia. Antes de Filipe Pilatos chamar, eu vi você orando lá. Você pensa que ele não ouve tuas orações? Amém. Ele ouve sim, ele está lá. Sim. Oh Senhor, eu clamei, tu não me respondeu. Eu pedi, não recebi o que pedi. Tanto tempo eu fiz jejum sobre isso, fiz uma campanha sobre isso, fiz um propósito, assim que as pessoas fazem, né? Fiz um propósito sobre isto. Você sabe que os crentes hoje estão mais ligados em fazer propósito. Eis aqui uma afirmação que eu desejo registrar nesta hora, que está vindo fresquinho esse pensamento aqui. Você sabe que as pessoas hoje estão mais ligadas em fazer propósitos, como se fosse uma barganha com Deus, do que crer em sua palavra? Do que crer na palavra de Deus que já está estabelecida? Então, antes de eu continuar com isso, deixe-me relembrar aqueles que já sabem a história daquela mulher que estava morrendo de câncer. Uma irmã estava morrendo de câncer e era estado terminal, os médicos já tinham dito que não tinha mais jeito.
Mas ela, o que fazer numa situação dessa? Fofocar já não se pode mais. Estar na casa das vizinhas, não consegue. Ficar fofocando pelo telefone, cadê? Se fosse nos dias de hoje ficar curtindo isso e aquilo pelo Facebook, que alegria tem nisso? E estava na cama esperando a hora de morrer. O que resta dessas horas, me diga, a velha Bíblia, que há muito tempo não se lê, é quando recorre para ler a palavra de Deus. Você sabe, as pessoas querem uma religião para se livrar de seus problemas. Verdade. Elas não querem se arrepender dos seus pecados, nem querem passar pelo processo do novo nascimento. Elas querem se livrar de seus problemas, sejam eles físicos, mentais, espirituais, ou seja o que for. Elas querem um alívio, é só isso que querem. É a mesma coisa que você está com andor, dizendo, não, tem que operar, tem que cortar um pedaço. Ah não, dá aí um analgésicozinho. Até uma injeção eu vou, mas cortar um pedaço não. Ir para a cirurgia, anestesia geral, eu não sei se eu volto dali. Enquanto o médico dando injeçãozinha, e passa a dor, amanhã voltou, e a pessoa vai levando. A pessoa não quer se livrar do problema, ela quer apenas um alívio. Um alívio. E quando eu conto isso, o que eu estou dizendo? As pessoas querem receber um alívio espontâneo, na hora. Mas elas não querem morrer para este mundo. Elas querem saúde para continuar pecando. Elas querem saúde em seus corpos físicos para que seus pés a levem para outros lugares, menos para a casa de Deus. Elas querem um trabalho que Deus abra as portas do emprego para que tenha mais condições de comprar coisas que ela cobiça e deseja que vê os outros obterem e ela não pode. Mas ela não quer o melhor serviço para ajudar a casa de Deus, para ajudar a obra da evangelização. Ela não quer o serviço para continuar adorando, porque a primeira prova é que quando elas encontram um trabalho, elas se afastam da igreja com a desculpa de que não tem tempo, o trabalho não deixa. E ainda diz, foi Deus que me deu esse trabalho, aleluia. Por que Deus me daria um trabalho que me afastasse de ter comunhão com Ele? Por que Deus me daria um trabalho para me tirar dos cultos? Vocês percebem que é uma armadilha de Satanás nesse tempo? E foi dito que as pessoas cairiam nesta armadilha. Eles estariam tão apegados com as coisas desta vida, ungidos com o espírito de aquisição e de sedução, que aquilo que a palavra de Deus diz não é suficiente para eles. E a palavra de Deus diz o quê? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Amém. As demais coisas serão acrescentadas. Ah, mas se eu não trabalhei, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Por que queremos obter tanto nesta vida? Verdade. Viemos sem nada, morreremos e não levaremos nada desta vida. Então é melhor pensarmos sempre sobre isto, porque se aquilo que é nosso, ninguém toma. Mas Deus disse, não se apegue nas coisas desta vida, buscai as coisas que são de cima, porque as daqui são passageiras. Mas do que eu estava falando mesmo, de propósito, não foi? As pessoas hoje, elas estão mais ligadas no propósito do que naquilo que Deus diz em sua palavra. Aquela mulher que estava com câncer, porque são muitas vezes, você vê como eu entro em muitas coisas ao mesmo tempo. Depois, se eu conseguir, eu tento ligar os pontos. Mas espero que vocês tenham uma mente aí, que o Espírito Santo possa ampliar isso na mente de vocês. Amém. Aquela mulher estava em estado terminal, então ela estava lendo sua Bíblia, ali acamada, lendo sua Bíblia. E lá no livro, numa das cartas de Pedro está escrito, ele levou sobre si nossas dores, nossas feridas, nossas enfermidades. Pelas suas feridas, ou pelas suas pisaduras, fomos sarados. Amém. Você sabe, Pedro estava citando Isaías. Ele estava citando a profecia de Isaías na sua carta. E aquela mulher estava lendo. E aí quando ela leu aquilo, ela parou naquela parte e disse, escute aqui. A palavra de Deus está dizendo que eu fui curada pelas feridas de Jesus. E isso está no passado, então eu já fui curada. Amém. Eu estou curada então, porque Ele já me curou. Ah, o médico disse, você não tem mais jeito, filha, que é isso? É melhor se preparar para morrer. Disse, não, aqui está dizendo que eu fui curada. E ela professou ali sua cura. Disse, eu aceito, Senhor. Eu aceito aqui a minha cura. O resultado é que ela saiu da cama. Amém. Curada. Curada. Aquilo a deixou. Porque a fé dela, ela estava pronta para obter aquele tipo de fé. Amém. O que Jesus dizia para os discípulos, por que duvidaste, homens de pouca fé?
O que nós fazemos? Ó, faz aqui uma oração por mim para ver se Deus me ajuda, mas fica olhando para o problema, fica, ainda está doendo. E aquela coisa, será que acontece? Aí você se pergunta, porque 5 ou 6 entram na fila de oração, 2 são curados de enfermidades terríveis, ou até mesmo de uma dor de cabeça, e outros vai e saem do mesmo jeito. Por quê? Aí coloca a culpa na igreja, coloca a culpa no pregador, coloca a culpa nisso, coloca a culpa naquilo. Ora, se fosse para alguém ter culpa, em quem você vai pôr a culpa daqueles que fazem uma promessa com o padre Cício do Juazeiro e são curados? Hã? Para aqueles que fazem uma promessa e amarrar uma fita na canela da Aparecida e saem de lá curados. Há cura sim. E não me diga que foi um pedaço de pau que curou, porque eu não acredito nisso. Porque aquilo tem olho, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda, e a Bíblia diz, torne semelhante a eles, aqueles que o fazem, e também aqueles que o adorem. Mas você diz, mas por que alguém recebe uma bênção lá, recebe uma cura? Eu não quero receber uma bênção lá de maneira nenhuma, porque existe a forma correta de receber da parte de Deus. E se Deus não me der o que eu necessito, eu crendo naquilo que diz em sua palavra, então não me apresente bispo, não me apresente missionário, não me apresente Aparecida ou desaparecida, ou Cício, ou Cícia, ou seja quem for, porque eu não quero, eu prefiro continuar com a minha dor, mas não vender a minha primogenitura nem minha alma para o diabo. Sim, senhores. Mas o que aconteceu com essas pessoas? Elas tiveram fé e acharam que só poderia receber aquilo tendo aquele entrave, tendo aquele meio. Veja, mais uma mulher apenas tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Outros apenas nem recebeu oração. Jesus disse, pega a tua cama, coloca nas costas e anda. Ele simplesmente acreditou e se foi. Não precisa de muita coisa. O homem que encontrou Pedro e João na porta formosa do templo não precisou de oração de tantos dias, nem uma campanha, nem um propósito, nem ele levar o envelope para casa para todo dia levar uma dádiva para a igreja, nem uma rosa branca ou vermelha, ou missa do 7º dia, ou sal lá do Monte Sinai, eu nem sei de onde eles trazem aquilo, ou água do Rio Jordão para ungir as pessoas. Não necessitou disso. Pedro e João disseram, não temos ouro nem prata, o que temos isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Amém. Não vou ter que subir uma escada de joelho? Não. Não vou ter que levar tanto para a igreja? Quem disse, rapaz? Já estou dizendo que eu não tenho ouro nem prata, não estou atrás disso. Você vê que evangelho diferente é pregado hoje? O quanto que as pessoas estão enganadas? Resultado. Aquela mulher creu na palavra de Deus e recebeu sua cura. Amém. A fé estava correta, alinhada com a palavra. Vê? Mas o que acontece é que as pessoas estão atrás de um propósito. Eu fiz um propósito com Deus. Que propósito é este? É fazer uma campanha de tantos dias, de tanta sexta-feira, de tantos sábados, ou de ir à igreja tantas vezes. Você sabe por que as igrejas colocam dentro das pessoas esses propósitos? E essas correntes? Porque se você faz uma campanha aí de tanta sexta-feira, né, 7 sexta-feiras, dá quanto tempo? Dá 3 meses, 4 meses? Como é que é? 7 sexta-feira dá quantos meses aí? 2 meses. 2 meses? Quase 2 meses. Você imagina que uma pessoa indo todos esses cultos para a igreja e em todo culto aquela pedição de dinheiro, você acha que aquilo resulta em quanto para a igreja? É por isso que tem essas campanhas. Não é conveniente para certos pastores. É assim que eles se auto-intitulam. No entanto, se você pegar isso e traduzir de acordo com Ezequiel, são cães. Sim. Aqueles cães falados lá em Ezequiel se trata de pastores. É chamado de cães. Porque também tem cães ou cachorros que ladram atrás das ovelhas e ajuda, não é? E ajuda a rebanhar, inclusive chamado de cães, não de pastor. Não é conveniente para eles ensinar para as pessoas a forma correta de receberem a bênção de Deus. E você sabe qual é a forma correta de você receber a bênção de Deus? Uma vida arrependida aos pés do Senhor. Amém. Não queira receber uma bênção de Deus sem você estar arrependido dos seus pecados, porque se tornará pior. Não queira receber algo de Deus se você não estiver disposto a entregar a sua vida a Ele, pertencer a Ele, receber a fé perfeita dEle. Você sabe qual é a fé perfeita para receber a cura?
Enquanto disser, olha, se tu vir na minha casa orar por minha filha, ou se fizeres isto. Mas um homem chegou diante de Jesus e disse, olha, eu não sou digno de que tu entres em minha casa. Uma palavra tua é suficiente. Amém. Ora, se eu ensino que uma palavra é suficiente, significa creia na palavra de Deus como ela é. E se você crê nas promessas de Deus, essas promessas se manifestarão em tua vida. Amém. Isso te deixa livre de mim. Você não tem nenhum apego a mim. Você não tem que me render homenagem. Você não tem que trazer suas dádivas para mim. Você não tem que jogar dinheiro no altar. Não! Você não tem que fazer nenhuma campanha, nem trazer tanto para a denominação a qual eu pertenço, porque você apenas olha na palavra de Deus e diz, esta promessa é minha. Amém. Era assim que os apóstolos agiam, mas não é assim que os falsos apóstolos estão agindo hoje. Estão enganando as pessoas, colocando tradições em suas mentes. É isso que acontece. Resultado, as pessoas estão acreditando nos propósitos que fazem, nas promessas que elas fazem. Não é diferente. Olha o que eu vou dizer agora. Não é diferente dos propósitos feitos na macumba, onde eles, para fazer algum despacho, para amarrar alguém, o coração de alguém, ou atar um casamento, ou desmanchar um casamento, eles levam despacho para as encruzilhadas, ou para as florestas, ou para o inferno que for. Não é diferente dos mesmos propósitos que está sendo feito nas igrejas evangélicas. Não é diferente das promessas que é feita pelo povo católico. É tudo a mesma doideira, baboseira. Isto é antibíblico. O que as pessoas tinham que fazer era estar consciente de quem é Deus. Amém. E o que Ele exige de cada um de nós. E assim essas pessoas creriam na palavra de Deus. Amém. E a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si os nossos pecados. E fomos curados. O mesmo Jesus que outorgou para nós, pela autoridade que Ele recebeu de Deus, a cura para os nossos corpos físicos, o mesmo Jesus também concedeu para nós o perdão dos nossos pecados. Amém. Porém, as pessoas não compreendem os mistérios de Deus, não compreendem os mistérios do reino, elas não nasceram para compreender, e é por isso que Jesus disse assim, elas não ouvem de bom grado. É como na versão que eu li, que é um pouquinho diferente da versão que você está acostumado, porque onde você está acostumado, o que diz a palavra de Deus? Veja isto aqui, veja o que ele diz. E nele se cumprem as profecias de Isaías, Mateus 13:14. Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Por quê? O coração deste povo está endurecido. Por que será que está endurecido? Porque eles estão com a mente cheia de outras coisas, menos da palavra de Deus. O coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos. Eles não têm disponibilidade e aceitação para ouvir a palavra de Deus como ela é. Eles preferem ouvir um homem lhes profetizando mentira, dizendo você vai ser abençoado, Deus tem uma obra para ti, Deus tem um plano na tua vida, e vai enrolando o povo com esse tipo de coisa. Por que profetizar bênção para o povo? O povo não percebe que quanto mais se fala de bênção, que virá repetindo a destruição. O que as igrejas estão apresentando para o povo não é o evangelho de prosperidade, não é apenas para o povo melhorar de vida, um evangelho de prosperidade, um evangelho de bênção e mais bênção, e ainda mais bênção materiais. As pessoas não estão se preparando para a vida eterna, as pessoas não estão se preparando para o próximo, para o reino vindouro. Elas estão apenas indo para as igrejas, apenas procurando serem abençoadas em sua vida natural. E é claro que isto as afasta cada vez mais de Deus. E elas então começam a barganhar com Deus. Senhor, eu fiz um propósito de tantos meses, eu fiz um propósito de tantas reuniões, eu fiz tantas voltas debaixo da cruz que colocaram lá, eu andei por cima de um saco de sal, eu fiz tanto propósito, fiz tantas orações, jejuei tantas vezes. Deus não precisa de nada disso. O que Deus quer é um coração honesto à sua presença. O que Deus quer é homens e mulheres que não se envergonhem de ir aos pés do altar e dizer: Senhor, eu pequei, tem misericórdia de mim, pecador.
É disso que Deus quer de nós. É um coração contrito e quebrantado, pronto para acertar quando errar, pronto para pedir perdão quando maltratar alguém, que às vezes fazemos isso sem perceber, sem querer, sem ser nossa vontade, ou seja, como for. O que Deus quer de nós é um coração quebrantado, humilhado em sua presença, porque diz a Bíblia, humilhados debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo próprio Ele vos exalte. E quando você se humilha debaixo da mão de Deus, o que você vai apresentar a Ele? Nada, porque você não tem nada de bom para apresentar, porque Ele não precisa dos nossos louvores, Ele não precisa das nossas oferendas, Ele não precisa dos nossos cultos, Ele não precisa das nossas pregações, Ele não precisa das nossas orações, Ele não precisa de nada que nós tenhamos para lhe oferecer. Nós fazemos isto porque nós é que precisamos dEle. Amém. Nós é que precisamos de Deus, Ele não precisa de nós. Deus sem nós continua Deus, mas nós sem Deus o que somos? Nós não somos nada. Sim, não somos nada e seremos nada, a menos que tenhamos aceitado o sacrifício de Cristo por nós, o preço que Ele deu para nos resgatar. Então, quando você aceita isto, se coloca nas mãos de Deus, como diz Paulo, o justo viverá da fé, através de uma revelação de que você é dele e que Ele te resgatou, que você estava indo em direção ao inferno e Ele te comprou com o seu próprio sangue. Sim, aí você começa a ser alguma coisa. Amém. Porque você recebe da parte dele vida eterna. E se você recebe da parte de Deus vida eterna, você então não tem fim, como Deus também não tem fim. Amém. Você se torna tão eterno quanto Deus. Amém. Você é parte dele. Aí Amém. sim, o céu será incompleto sem você. Amém. Porque você é parte de Deus e Deus tem que estar completo. Amém. Vê? Mas para isso você tem que se livrar de toda a tradição. Veja o que Jesus disse. Ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus ouvidos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração. Ora, se eles fecham, tapam seus ouvidos, se eles fecham seus olhos para não ver e ouvir, então a palavra de Deus não lhes toca, bem? A palavra de Deus não lhes diz respeito. Se eles não ouvem a palavra de Deus, não adquirem fé, se eles não têm fé, que é revelação, eles não adquirem o verdadeiro conhecimento sobre Deus, e isto faz com que eles não se convertam. Como pode você se converter se você não ouviu a palavra de Deus dizendo que você tem que se converter? Como pode você se converter se você acha que está certo? Como pode se converter? É mudar de mente, é dar meia volta, vê? É mirar outra vez para acertar o alvo, é andar em sentido ao contrário do qual você estava. Mas se você fecha seus olhos, tapa seus ouvidos para não ouvir a palavra de Deus, para ouvir aquilo que é correto, então é claro que não pode vir arrependimento em seu coração, porque para começar, o Espírito Santo que vem a nós através da palavra, não pode entrar lá dentro para nos convencer que somos pecadores, para nos convencer do juízo vindouro. E não disse Jesus que o Espírito Santo faria isto? Amém. Convenceria o homem da morte, do pecado e do juízo? Amém. Mas se a pessoa não escuta a palavra, quando eu digo não escuta a palavra, não quer dizer que não vão na igreja, não quer dizer que não participa da escola dominical, não quer dizer que não são professores, pregadores e mestres, religiosamente falando, porque eles são tudo isto. O ser humano é um ser religioso, mas eu digo que eles não estão escutando a palavra porque eles fecharam seus ouvidos para a pura palavra de Deus, por estarem cheios de conhecimento humano e tradições religiosas. Então eles não podem se converter, e por não se converterem também não são curados. É o que está na Escritura. Veja, é o versículo 15 que eu estou lendo. Eles ouviram de mau grado e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas sabe, Jesus disse, bem-aventurados os vossos olhos, porque vocês veem. Vocês não fecham os olhos para ver. Você não fecha os olhos para ver. Sabe o que é que Jesus disse sobre ver? Se você não nasceu de novo, você não pode ver o reino dos céus.
Você sabe que os olhos são estes que eles tapam, que eles fecham para não ver? É os olhos do entendimento. Sim, por isso é dito eles são cabeça dura. Na outra versão que eu li aqui, os olhos do entendimento deles estão tapados para não ver, quer dizer, não entender. Eles preferem entender o que diz a religião. Minha igreja ensina assim, estou bem dessa forma. O pastor tal é um pastor muito abençoado, ele trata muito bem o povo, ele é um pastor amoroso, ele cuida tão bem de nós, ele é como um papai para nós. E daqui só sai morto, daqui só sai morto. Está morto e não sabe já. Verdade. Apocalipse tens nomes de que vives e estás morto. Por que está morto? Porque está recebendo o Espírito um do outro, não o Espírito de vida que se recebe de Jesus para ter vida. E Jesus disse: eu vim para que tenhais vida. Amém. Como se recebe a vida que Jesus tem para dar? Ouvindo a sua palavra. Amém. Ele disse: minhas palavras são espírito e vida. Se as pessoas estão ouvindo apenas a palavra do homem, então está recebendo o espírito do homem. Por isso só entenda as coisas do homem. Mas quando você escuta a palavra de Deus, você recebe a vida de Deus. Amém. E a vida de Deus não quer saber nada desta terra, porque esta terra é morte, devastidão, dor, enfermidade. E você tem que passar por tudo isto enquanto está neste corpo mortal, porque estamos aqui em teste. Se há uma cruz para você carregar, então você tem que ter, como diz o povo lá do Nordeste, tem que ser macho, né? Você tem que ter firmeza, você tem que ter caráter e suportar a sua cruz. Não importa se é um par incrédulo, se é filhos rebeldes, se é marido descaridoso, não importa se é uma enfermidade em teu físico, que seja no físico, mas que não seja na tua alma, que a tua alma esteja sã diante de Deus. Amém. Sim, limpa, purificada pelo sangue do Cordeiro. Esse corpo é pó, você tem que saber que isso aqui vai ter que descer ao pó, vai ter que morrer. Não importa se hoje você está bom, sem nenhum problema, sem nenhuma dorzinha de cabeça. Você pode ser acidentado lá na autoestrada e esbagaçar-se por ali. Ou você pode estar ótimo, o médico fez todo o eletrocardiograma e diz: não, você está vendendo saúde. Daqui a pouco um AVC, pum! Você fica lá todo torto em cima de uma cama, dando trabalho para os outros. Esta é a nossa existência aqui nesta terra. Temos que saber que esta vida é uma nesga de tempo que Deus nos deu para passarmos em um teste e aprendermos determinadas lições. E só vamos escapar desse corpo de morte quando chegar o momento próprio que você estiver preparado. Amém. Quando você crescer, amadurecer em graça e em conhecimento diante de Deus. Então ele dirá: agora está na hora de você voltar para casa. Amém. Você foi uma semente que foi semeada e teve que crescer e amadurecer, está pronto para o plantio, chegou a hora de eu te recolher. Então sim, o trigo será recolhido para o celeiro Amém. do Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu creio que está bom até Glória a aqui. Deus. Vamos nos colocar de pé. Muito teríamos para conversar, para partilhar. Eu preparei aqui 4 páginas, não saí do primeiro tópico, né? Do primeiro tópico, não saí da leitura ainda das Escrituras. Mas teremos tempo em outros lugares e como todos os cultos nós gravamos, depois chegará até os nossos irmãos também de alguma forma. Todos esses cultos nós gravamos tanto áudio como vídeo. Em seguida, assim que possível, colocamos também no website doutrinadamensagem.com para que mais pessoas possam ouvir, né, ver, assistir e tudo mais. Bom, Deus os abençoe. Graças Vamos a curvar Deus. nossas cabeças nesta hora, porque Amém. temos ainda a segunda parte que eu já estava até esquecendo, viu? Amém. Quando eu começo a falar, dá vontade de falar mais e mais e continuar, porém as horas já se passam. Irmão Vicente, por favor, ore e agradeça a Deus. E estamos encerrando esta primeira parte. Amoroso Pai, te damos graças pela tua palavra, ao qual acabamos de ouvir neste momento, ó Pai. Aleluia. Isso nos alegra, nos leva a um conhecimento profundo do que o Senhor está fazendo nesses dias a qual nós estamos vivendo. Aleluia. Sendo essas últimas horas do teu povo aqui na terra, Pai, e assim o Senhor está tratando com eles através de tua palavra. É a única maneira que o Senhor sempre tratou com teus filhos foi por meio de tua palavra, Aleluia. expressada por meio de lábios humanos. Amém. E nesta hora te agradecemos
pelo privilégio concedido do Senhor, por ser pessoas mortais numa hora como essa e aprender coisa tão infalível. Ó Pai, por isso pedimos a tua bênção ao nosso favor e a favor de todo o teu corpo na face da terra. Os irmãos que têm acompanhado este culto, esta palestra, que sejam abençoados e ajudados por ti. E assim nós colocamos as nossas vidas em tuas mãos, Pai, e pedimos a tua misericórdia, que assim o Senhor possa receber o nosso clamor, a nossa súplica, e que possa chegar onde estão as orações dos santos, na taça que foram recolhidas aquelas palavras, que a nossa possa estar ali junto. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Amém. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Aleluia. Graças. Sentai-vos um pouquinho, irmãos. Graças. Eu quero me despedir daqueles que estão ouvindo pela internet. Graças. Estamos transmitindo aqui de São Joaquim, região de Cardoso Moreira, e enviamos saudação para todos os irmãos que porventura estejam nos ouvindo nesta hora. Os irmãos aí em Vinhedo, Jundiaí, Itatiba, se porventura estiverem nos ouvindo, Itapuí, acertei o nome? Itapuí, alguns irmãos aí em Minas Gerais, a região aí do Paraná, Belém do Pará, os irmãos de Palhoça, os irmãos de Grande Florianópolis, Santa Catarina, não é? Essa região aí. Todos vocês, não vou falar dessa vez dos irmãos de Cardoso Moreira, porque eles estão aqui. Às vezes eu lembro, né, dos irmãos, às vezes eu dou uma saudaçãozinha, né. Hoje eu não vou falar os irmãos de Cardoso não, porque eles estão aqui de frente, né, de frente de mim. É um privilégio muito grande poder partilhar um pouco da palavra de Deus para esses preciosos irmãos. Então vocês que nos ouvem, nós encerraremos nesse instante a transmissão ao vivo e prometemos voltar na próxima oportunidade, né, no próximo culto. Nós temos na região de Betim um programa de rádio todos os dias a partir das 11 da manhã, na responsabilidade do irmão Mansur, Ailton Mansur, e estamos ali com o programa Doutrina de Cristo, ao ar todos os dias, das 11 ao meio-dia, na frequência 100.5, creio que é Rádio Missões. Então convido os irmãos dessa região aí a sempre participar, não é? Participar, orar por esse trabalho de evangelização. E nos domingos pela manhã, todos os domingos, nós temos a escola dominical ali em Betim, onde é transmitido também a escola dominical. Se você não tem um lugar para onde ir no domingo pela manhã, então acesse o site doutrinadamensagem.com e ouça então a nossa transmissão. De Francisco Morato transmitimos na sexta-feira às 19h30 e aos domingos às 18 horas. Lembrando que a escola dominical começa às 8h30 da manhã, se não me falha a memória, acho que é isso, às 8h30, a transmissão lá de Betim. Ok, é só isso, Deus os abençoe. Se alguém que desejar entrar em contato, o faça pelo e-mail Doutrina da Mensagem, aliás, contato@doutrinadamensagem.com ou radionif@hotmail.com. Tenham todos uma boa noite, uma semana abençoada no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês mandam uma saudação para eles também? Amém.
Deus os abençoe. Deus os guarde. Até a próxima. Muito obrigado pela audiência. Encerrando, eles não nos ouvem mais. Né? Ops.